E quando a mulher está se aproximando da menopausa, surgem várias dúvidas e muitas mulheres ficam se perguntando: será que é preciso realizar a reposição hormonal ou não? Esse vai ser o nosso assunto com a ginecologista a doutora Maria Eduarda Bombardelli. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bom, Núbia? Boa tarde. Obrigada por vir aqui conhecer nossos estúdios em Cascavel e vir aqui falar desse assunto tão importante para as mulheres, viu? Com certeza, Núbia. Então, doutora, eu quero que você conta pra gente, explicar para iniciar nosso bate-papo, quais são os sintomas da menopausa para as mulheres já ficarem atentas. Isso, a menopausa, ela costuma iniciar com sintomas ali bem antes dela começar, né? Então, em torno dos 40 e poucos anos, a gente começa a ter um pouquinho de perda de vontade de fazer as coisas, dificuldade de ganho de massa magra, dificuldade de perda de peso, os tais calorões, que são os mais famosos, né? Também um pouco de ressecamento vaginal e um pouquinho de perda de sensibilidade ali também durante a relação. Uhum. E, doutora, a gente pode falar que existem vários estágios da menopausa? Como que funciona? Isso, na verdade, existem algumas fases, né? Então, essa fase que antecede esse período de menopausa mesmo, ele vai começar ali em torno de 7 a 10 anos antes da menopausa acontecer, que vai ser o final da menstruação, de fato. E depois, esses sintomas, eles podem persistir mesmo depois que entrar em menopausa. E é interessante a gente lembrar que a gente não sai mais da menopausa. A menopausa é uma fase da vida, né? Assim como foi a infância, como foi a puberdade, como foi essa fase fértil, a menopausa é outra fase, então a gente não sai dela, não acaba. Uhum. E, doutora, a gente pode falar, quando a mulher começa com esses sinais, com esses sintomas, que ela começa a perceber, será que eu estou entrando na menopausa, que vai procurar ajuda, como que funciona o diagnóstico? Isso. O diagnóstico, ele é principalmente clínico, que é com o final da menstruação. A gente vai considerar que ela realmente entrou em menopausa depois que ela ficar um ano inteiro sem menstruar. Mas, por exemplo, esses sintomas, como eu falei, podem começar antes, né? Então, a gente já pode fazer uma investigação, ou mulheres, por exemplo, que não têm útero, que a gente não vai ter essa referência da menstruação para poder se basear, a gente pode fazer uma investigação laboratorial mesmo, de sangue, né? Para poder ter certeza desse diagnóstico e mesmo ainda não entrando em menopausa, a gente já tem muita coisa para fazer. Uhum. E, doutora, depois que foi diagnosticado que a mulher realmente está na menopausa, quais os exames que ela tem que ficar fazendo anualmente ou a cada 6 meses para cuidar da saúde? Nessa fase a gente já tem os exames de rotina que a gente já faria, então colesterol, vitamina D, perfil lipídico, glicemia, né? Então a gente acrescenta mais alguns ali, dependendo se está ou não em reposição, né? Que são as dosagens hormonais, principalmente ali no começo para a gente fazer o diagnóstico. E também a gente tem que incluir a mamografia, não esqueça dela, a densitometria óssea, que é um exame para a gente ver osteoporose, né? Que muita gente esquece de fazer esse exame. E em alguns casos a gente precisa também de ultrassom transvaginal, esses outros, mas principalmente os de sangue, a mamografia e a densitometria. Uhum. É importante para a gente destacar, doutora, porque chega às vezes nesse período, as mulheres às vezes ficam naquele receio, nossa, poxa vida, agora entrei na menopausa, como que vai ser daqui em diante? Então, para você fazer esses exames para ter a qualidade de vida e manter a saúde, né, doutora? Com certeza. E sobre a menopausa precoce, doutora, ela pode ocorrer? Como que funciona e por que ela ocorre? Bom, ela acontece, a gente vai considerar que entrou na menopausa precoce se ela entrar antes dos 40 anos na menopausa, né? Então, e é uma paciente, quando a gente entra muito cedo, é um paciente que a gente tem que avaliar a reposição, porque senão a gente vai antecipar muitos efeitos da menopausa. Ela não tem uma causa definida, né? Algumas doenças autoimunes, como hipotireoidismo, alguma coisa assim, a gente pode concluir que tenha uma doença autoimune do ovário, mas não necessariamente ela tem uma causa. Mas as cirurgias pélvicas, como a laqueadura, a cesariana, a retirada do útero, elas podem sim antecipar esse quadro de menopausa também. Uhum. E, doutora, a gente pode falar qual que é a diferença da menopausa para o climatério? Que as mulheres às vezes confundem, eu entrei na menopausa, estou no climatério, como que é a diferença deles? Isso, o climatério é justamente essa fase antes de entrar na menopausa, né? E ele pode começar ali 10 anos antes, e a menopausa vai ser a partir de um ano que acabou a menstruação, né? Igual eu falei, quem não tem útero, a gente vai contar pelos exames de laboratório, mas quem tem útero, a gente vai contar a partir desse tempo que entrou em menopausa mesmo. Uhum. Doutora, quando a mulher começa com esses sinais da menopausa, assim, que às vezes ela quer engravidar, porque cada vez mais as mulheres estão tardiando, né, a gravidez, é trabalho, é situação financeira e vai postergando e deixando a gravidez. É possível tomar algum medicamento, alguma coisa para tentar engravidar ou é meio arriscado?
É quando a gente já começa a ter algumas alterações hormonais por causa disso, realmente a fertilidade cai muito. Então, a gente geralmente precisa de algumas técnicas de reprodução assistida ou de indução de ovulação, né, ou de fertilização, para poder ajudar essa mulher a engravidar antes de entrar na menopausa. Porque realmente, o que é a menopausa? É o fim da idade reprodutiva da mulher. Então, é o fim dos óvulos disponíveis. Né? Então, realmente é uma fase que ela não foi feita para engravidar. Então, quem está entrando nessa fase e ainda quer ter filhos, tem que correr contra o tempo. Uhum. E, doutora, quais são os impactos que a menopausa pode causar na saúde da mulher? A gente falou que tem que ter esses cuidados com os exames, mas ela causa algum impacto? Com certeza, e não é pouca coisa. Tá? Então, assim, o que a gente percebe? Primeiro, a gente pode perceber, eu falo das variações de humor, variação de sono, uma dificuldade de começar a dormir, um sono leve, que não é, a gente chama de não reparador, que acorda, parece que nem dormiu, né? Uma dificuldade de ganho de massa magra, dificuldade de perda de peso. A gente observa o que a gente chama de migração da gordura, que é um aumento do acúmulo de gordura em região de abdômen e braços, né? E diminuição na região da coxa e do glúteo. Piora do perfil lipídico, então piora do colesterol, aumento do risco cardiovascular, então de hipertensão, de infarto, da saúde óssea, então aumento do risco de osteoporose, aumento do risco de demência, né? Então a gente vem com várias coisas juntas que por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento nessa fase e tão importante a gente fazer um tratamento nessa fase também. E isso reforça muito, doutora, que às vezes as mulheres pensam, só quando eu estou no período ali fértil, enfim, quando chega na adolescente, que a menina tem a primeira menstruação e depois vai passando para a fase adulta, que vai no ginecologista. Para a gente reforçar para as mulheres o quão é importante você continuar realizando as visitas, fazer os exames anuais, aí semanais, como o seu ginecologista fala, porque é indicado, para cuidar, né, doutora, dessa saúde, porque já vai ser um turbilhão de coisas ali que ela vai estar passando, então para ela estar segura e com saúde, né? Isso, e muita gente não entende esses sintomas como sendo de menopausa. Então, por exemplo, humor deprimido, igual a gente falou, cansaço, sonolência, né? Então, e é nessa fase que ela mais precisa de ajuda, né? Então, às vezes ela pensa que é só coletar um preventivo, fazer uma mamografia, mas não é só isso, né? A gente precisa de um acompanhamento muito mais intenso e nessa fase que ela está mais vulnerável ao surgimento de doenças mesmo. Uhum. E aqui a gente pode até brincar, né, doutora, mais reforçar também, puxar a orelha dos companheiros para ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, que essa mulher, às vezes, esposa, vai estar a mil ali, dá o seu papel ali para tentar deixar tudo isso mais leve, né, doutora? Com certeza. E, doutora, sobre a reposição hormonal, como que ela funciona nessa fase da menopausa? Isso, a gente tem algumas, não é todo mundo que pode fazer a reposição hormonal, a gente tem algumas contraindicações, né, mas eu falo, para quem pode, ela vai se beneficiar com isso, justamente porque a gente vai ajudar a evitar ou reduzir o risco de todas essas doenças que a gente estava falando antes. Então, ela pode se dar pela forma de comprimido, pela forma de implantes, que é o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é um tubinho bem pequenininho que a gente coloca aqui em cima do glúteo, que ele vai ter uma ação mais prolongada. A gente pode fazer em gel também para passar na pele. Então, a gente tem várias alternativas, cada uma com as suas indicações, cada uma com redução de risco ou o que é melhor para aquela paciente. Mas a gente consegue, para a grande maioria das pacientes, fazer uma reposição segura e que ela vá melhorar desse quadro também. E todas as mulheres precisam fazer essa reposição, doutora? Assim, vai de cada caso? Depende muito porque, por exemplo, a gente tem casos de câncer, casos de doenças graves que a gente não pode fazer a reposição. Do contrário, quase todo mundo se beneficia dela, né? Eu costumo falar para minhas pacientes assim, a idade da gente entrar na menopausa normal é em torno dos 50 anos, mas a nossa expectativa de vida está em torno de 80 e poucos, 90. Então são 40 anos para a gente viver com a saúde mental, com a saúde física, com a saúde sexual, com a cabeça boa, né? Fazendo as nossas atividades do dia a dia. Então, é muito tempo pra gente deixar isso passar. Com certeza, doutor. E eu quero que você reforce, então, sobre os benefícios da reposição hormonal, porque às vezes, quando se fala nesse assunto, as mulheres têm um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, vai comprometer tal coisa ou não. Os benefícios pra gente desmistificar realmente ela. Isso, e existe bastante preconceito também em relação à reposição, por causa de um estudo antigo, mas que ficou famoso, que ele colocava o aumento de risco de trombose, aumento do risco de câncer de mama com a reposição. Hoje a gente tem hormônios diferentes, alternativas diferentes, vias diferentes, né, como é o caso do implante, e estudos que comprovam a segurança da reposição hormonal, comprovam que ela não tem um aumento significativo de aumento de risco de câncer de mama. Quando ela for bem indicada, ela traz muito benefício para a saúde da mulher.
né? Então, a gente tem essas indicações e a gente, de novo, né? O que a gente vai fazer? Reduzir o risco de osteoporose, sarcopenia, que é a redução da massa magra, diminuir o risco de câncer de intestino, de demência, de doenças cardiovasculares, de síndrome metabólica, de osteoporose, né? Então, a gente tem vários outros benefícios, além só da melhora dos sintomas. E, doutor, existe alguma coisa, assim, no caso da menopausa, quando a mulher entra, que ela não pode fazer reposição hormonal, que não é recomendado ou é bem tranquilo? Não, alguns casos a gente tem contraindicação, sim. Por isso que a gente tem que avaliar bem o paciente, fazer os exames necessários, porque a gente só pode começar uma reposição quando a gente tiver com tudo certo. Se a gente tiver com alguma coisa errada, alguma alteração de mamografia ou de algum outro exame, a gente não inicia a reposição. E, doutora, a gente pode falar como que as mulheres podem manter a qualidade de vida, então, durante a menopausa? Porque elas ficam com aquele turbilhão, como a gente falou várias vezes aqui, né? E agora, como é que vai ser? Minha vida sexual vai ser comprometida, meus afazeres, as tarefas, enfim, para ter essa qualidade de vida realmente. Bom, eu sempre brinco que começa pela dieta balanceada e o exercício físico, né? Além disso, manter a saúde em dia, os exames de rotina em dia, né? O peso dentro do normal. Tem alguns tratamentos que a gente pode fazer como preventivo, como por exemplo o laser vaginal, que vai manter a saúde sexual em dia também, né? A lubrificação, a sensibilidade. Então tem uma série de tratamentos que não são medicamentos e não são reposição que a gente consegue fazer para manter aquela qualidade de vida. E claro que daí cada um tem que fazer a sua parte, né, na dieta balanceada e o exercício, que é ainda mais importante nessa fase. E, doutora, para a gente finalizar, então, quero que você fale novamente dos exames para as mulheres ficarem atentas. Tanto os exames para as mulheres que estão aí no período fértil, normal, enfim, e para as mulheres que entraram na menopausa para consultar o ginecologista e fazer esses exames. Isso, então o que a gente faz de rotina todo ano? Os exames de sangue, né, então mamografia, desculpa, falei errado, mamografia é para quem já está depois dos 40, né? Sim. Então, os exames de sangue, então de glicose, colesterol, vitamina D, e dependendo, né, se a pessoa tiver mais alguma doença, tireoide, alguma coisa assim. O preventivo, também ele ainda entra todo ano. E para quem está acima dos 40, a mamografia já vai entrar também. E para quem já está em menopausa, a gente entra também com a densitometria, que é para ver a osteoporose. E aí depende se a pessoa tem outra doença, daí a gente precisa de mais alguma coisa além disso também. Com certeza, doutora. Obrigada novamente. Reforçar para as mulheres, vamos se cuidar, fazer esse processo aí para manter os exames em dia, fazer suas visitas anuais aí no ginecologista para você aí cuidar, principalmente nesse período que merece todo o cuidado possível. Obrigada novamente. Obrigada a vocês, Núbia. Inclusive, gente, deixa eu aproveitar aqui que fazia tempo que a doutora não via aqui no programa. Ela está acompanhada agora, né, doutora? Logo, logo temos o baby. Isso, já é o segundo ver mais dele. Ai, que amor. Da outra vez que ela veio, estava mais escondidinha, agora já está bem aparente. Agora não dá mais. Parabéns novamente, viu? Obrigada. Muita saúde. Obrigada. E olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo.